No Ocidente, as discussões sobre a possibilidade de um acordo de paz com Moscou seguem ganhando atenção, mas, no campo de batalha ucraniano, a situação se agrava a cada dia. As forças armadas ucranianas, fragilizadas e sem alternativas viáveis, enfrentam uma pressão crescente diante do avanço constante das tropas russas. Recentemente, as forças russas tomaram o controle de uma rota vital para o movimento de tropas, interrompendo completamente o acesso das forças ucranianas a áreas estratégicas, como as cidades de Sumy e Kursk, regiões no leste da Ucrânia, essenciais para a logística ucraniana. Essa mudança alterou drasticamente a dinâmica do conflito, culminando na morte de mais de 10.000 soldados ucranianos e na perda de vários pontos críticos de defesa. Em Kiev, o governo de Volodymyr Zelensky vê a situação se deteriorando rapidamente. O avanço contínuo das forças russas não dá sinais de abrandamento e as tropas ucranianas, sem reforços logísticos, perdem posições cruciais. A recente captura por parte das forças russas de uma estrada essencial que ligava várias regiões ucranianas à retaguarda de Kiev prejudicou ainda mais a capacidade de defesa da Ucrânia. A escassez de suprimentos e a falta de comunicação tornam-se agora questões de sobrevivência para as forças ucranianas, especialmente em áreas-chave como Kursk e Sumy, onde a defesa ucraniana começa a ceder. O analista político russo Vadim Kulin apontou que, por um período, o presidente Zelensky tentou fortalecer sua posição nas negociações, utilizando a presença de suas tropas em Kursk como uma carta de pressão. No entanto, o avanço acelerado das forças russas na região resultou na destruição da infraestrutura de apoio ucraniana, incluindo estradas, pontes e sistemas logísticos. Como resultado, as forças ucranianas foram forçadas a abandonar posições estratégicas, como a cidade de Sutsa, enfraquecendo ainda mais a posição de Kiev nas negociações com Moscou. Na região de Sumy, no norte da Ucrânia, a ofensiva russa segue em duas direções. Tropas russas, incluindo paraquedistas, ocuparam o norte de Suf, enquanto blindados avançam em direção a Bazova. Essas ofensivas, somadas à falta de apoio logístico, colocam as tropas ucranianas em uma situação de extrema vulnerabilidade. O panorama é igualmente desolador em outras frentes, como em Donetsk, onde as forças russas libertaram 4 localidades e causaram a morte de mais de 10.000 soldados ucranianos. Além disso, 30 e 5 soldados ucranianos foram capturados durante esses confrontos, e a destruição de equipamentos militares, incluindo tanques e blindados, aumentou consideravelmente a pressão sobre as forças de Kiev. No âmbito estratégico, as forças russas não se limitam ao combate terrestre. Recentemente, Moscou intensificou seus ataques aéreos, utilizando drones e mísseis de precisão para atingir alvos militares e energéticos em várias partes da Ucrânia, instalando destruições significativas em aeródromos, depósitos de munições e fábricas de drones. A Rússia demonstrou sua capacidade de impactar a infraestrutura de defesa ucraniana. Até agora, as forças russas destruíram 636 drones ucranianos, 21 bombas inteligentes e abateram 656 aviões de combate e 283 helicópteros, deixando a defesa aérea ucraniana gravemente debilitada. Por outro lado, o governo russo anunciou um aumento considerável na produção de bombas de aviação FAAB, uma atualização das bombas soviéticas, agora mais potentes e precisas. Essas armas de longo alcance têm mostrado grande eficácia no campo de batalha, representando uma vantagem estratégica significativa para as forças russas. Em paralelo, Elon Musk, CEO da SpaceX, que opera o serviço de internet Starlink na Ucrânia, fez um alerta grave sobre as consequências de uma possível interrupção dessa rede de comunicação vital. Musk enfatizou que, sem o acesso ao Starlink, as forças ucranianas perderiam sua capacidade de coordenar operações e de se comunicar em tempo real, o que resultaria no colapso completo de suas defesas. O sistema Starlink tem sido uma peça-chave para as tropas ucranianas, permitindo que se mantenham conectadas mesmo nas áreas mais remotas e afetadas pela destruição das infraestruturas tradicionais de telecomunicações, muitas vezes alvo de ataques aéreos russos. Sem esse suporte digital, a Ucrânia enfrentaria uma grave desvantagem, tornando-se ainda mais vulnerável ao avanço militar das forças russas. Além disso, Musk sugeriu que, ao invés de continuar com o conflito militar, poderia ser mais sensato adotar medidas econômicas mais incisivas, como a imposição de sanções rigorosas contra oligarcas ucranianos
russos, que possuem ativos significativos no exterior, especialmente em países europeus e nas regiões mais estáveis do planeta. Ele argumentou que a pressão sobre esses indivíduos poderia gerar um impacto direto nas finanças do governo ucraniano, forçando uma reconsideração das suas ações. Musk também propôs que, para evitar mais destruição e sofrimento, seria mais vantajoso negociar uma saída pacífica para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, permitindo-lhe um exílio seguro em um país neutro, fora da linha de frente da guerra, o que poderia abrir um espaço para novas negociações de paz. Musk alertou que, sem uma intervenção decisiva e diplomática, a vitória russa se tornaria cada vez mais inevitável, colocando a Ucrânia em uma posição de total fragilidade. A situação na Ucrânia continua a se deteriorar, com os avanços das forças russas enfraquecendo progressivamente as linhas de defesa ucranianas. As forças de Moscou continuam a pressionar em várias frentes, enquanto as tropas ucranianas lutam para manter os poucos avanços que ainda podem controlar. Nesse cenário de instabilidade crescente, as repercussões políticas e estratégicas do conflito se tornam ainda mais profundas. A pressão sobre os líderes políticos, tanto dentro da Ucrânia quanto no Ocidente, para encontrar uma solução duradoura e eficaz é imensa, mas os desafios são complexos. No campo de batalha, a Ucrânia continua a perder território e as esperanças de um retorno à normalidade para as cidades e regiões já tomadas são cada vez menores. Internacionalmente, o conflito também tem gerado tensões entre potências globais, com o Ocidente se dividindo entre apoiar a Ucrânia militarmente e buscar uma solução diplomática. Além disso, o papel de recursos externos, como as internet via Starlink, que representa uma das poucas formas de resistência tecnológica da Ucrânia, torna-se cada vez mais vital. A dependência desses recursos tecnológicos não apenas reflete a modernização das guerras atuais, mas também coloca uma pressão adicional sobre os aliados internacionais da Ucrânia, que precisam garantir que essas tecnologias não sejam interrompidas ou comprometidas. Portanto, o futuro da Ucrânia, tanto no campo de batalha quanto nas negociações internacionais, está intimamente ligado a uma série de fatores interconectados. Estes incluem a continuidade do apoio internacional, principalmente por parte dos aliados ocidentais, que têm desempenhado um papel crucial fornecendo armas, assistência financeira e diplomática. Além disso, a possibilidade de uma mudança significativa no governo ucraniano também não pode ser descartada, caso propostas como as sugeridas por Elon Musk sejam implementadas. O cenário político interno da Ucrânia pode ser alterado por decisões externas, como sanções direcionadas a indivíduos-chave do governo, ou mesmo por negociações de paz que envolvam uma retirada estratégica do presidente Volodymyr Zelensky. A adoção dessas medidas poderia, teoricamente, abrir caminho para um reequilíbrio da liderança, com novos atores buscando uma resolução pacífica, ou, ao contrário, prolongando o conflito de forma imprevista. O impacto dessas decisões, seja pela continuidade ou pelo fim das hostilidades, não afetará apenas o território ucraniano, mas terá consequências profundas para a geopolítica mundial. No caso de um prolongamento da guerra, podemos esperar uma intensificação da divisão entre as grandes potências. A Ucrânia, embora central na disputa, se tornou um campo de batalha de uma guerra por procuração entre o Ocidente e a Rússia. Se o conflito continuar, isso poderá redefinir alianças globais com potências como a China, a União Europeia e os Estados Unidos, além de outros países da OTAN, alterando suas posturas conforme a dinâmica do conflito evolui. Esses novos alinhamentos poderão remodelar a arquitetura de segurança e de poder em diversas regiões do mundo, especialmente na Europa, onde o temor de uma escalada da guerra já afeta políticas internas e relações internacionais. Além disso, as economias globais sentirão os efeitos dessa guerra em uma série de níveis. As sanções econômicas impostas à Rússia, combinadas com os efeitos colaterais do conflito no fornecimento de energia, produtos agrícolas e outros recursos essenciais, têm causado uma inflação crescente e uma desaceleração no crescimento econômico global. As cadeias de suprimentos têm sido interrompidas, o que afeta desde o preço dos combustíveis até a disponibilidade de alimentos, exacerbando as crises em várias partes do mundo, especialmente em países em desenvolvimento. A Rússia, por sua vez, busca novas parcerias econômicas com países fora do Ocidente, como China, Índia e nações do Oriente Médio, criando um novo bloco econômico que desafia a ordem mundial que tem prevalecido nas últimas décadas.